Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos as taxas populacionais, taxas de natalidade e taxa de mortalidade, índice de fertilidade e crescimento populacional. Agora nós veremos um pouco sobre as taxas populacionais. Nos estudos populacionais, um aspecto importante é saber como uma população cresce. Para isso, estima-se a taxa de crescimento populacional, que é a variação, aumento ou diminuição, do número de indivíduos em determinado intervalo de tempo. Aqui nessa figura nós vemos um exemplo, né? Nós temos uma população A, que é essa tabela é o tamanho de duas populações hipotéticas ao longo do tempo. Então nós temos na população A uma população de bactérias que no início tinha 10.000 indivíduos e após 3 horas tinha 40.000. Na população B, no início haviam 200.000 indivíduos e depois de 3 horas haviam 500.000. Aqui nós vemos a fórmula da taxa de crescimento, que é a população final menos a população inicial dividido pela população inicial e tudo isso aqui dividido pelo tempo, né? Para determinar a taxa de crescimento, primeiramente calculamos a variação do número de indivíduos no intervalo de tempo considerado. Para isso, tomamos o número de indivíduos da população no tempo final, NF, e dele subtraímos o número de indivíduos no tempo inicial, NI. Essa variação bruta é então dividida pelo número de indivíduos que havia na população no tempo inicial, NI. Finalmente, esse número é dividido pela duração do período considerado T, que é o tempo. Então, aqui nós vemos a fórmula da taxa de crescimento. População final, que é o NF, menos a população inicial, NI, dividido pela população inicial e dividido pelo tempo. Nesse exemplo da população A e B de bactérias, a população A teve um acréscimo de apenas 30.000 indivíduos, enquanto a população B teve um acréscimo de 300.000 indivíduos no tempo considerado. Isso indica que a população B cresceu mais que a A. Levando em conta o tamanho inicial da população, concluímos que não. Pelo contrário, a população A teve o dobro da taxa de crescimento da população B. Pela variação bruta, não é possível saber se o tamanho inicial da população A era muito menor que o da população B. Por considerar o tamanho inicial da população, a taxa de crescimento é também chamada de taxa de crescimento relativo da população, TCR. Então, a taxa de crescimento, ela também leva em consideração o tamanho inicial da população, porque mesmo que o número de indivíduos aumente muito em uma população, porém isso deve ser relacionado com o número inicial de indivíduos, né, para se ter uma real dimensão do aumento do número de indivíduos da população. Aqui nós vemos o cálculo da população A e da população B. Na população A, no final tinham 40.000 indivíduos, menos 10.000, que foi o inicial,
Aí dá 30 mil. 30 mil dividido por 10 mil dá 3. Dividido por 3 igual a 1. Então a população A cresceu uma população por hora. Já a população B, no final haviam 500 mil indivíduos. Menos 200 mil, que foi o inicial, 300 mil. 300 mil dividido por 200 mil dá 1,5. 1,5 dividido por 3 dá 0,5 população por hora. Então, embora em número de indivíduos a população B teve um maior aumento em número de indivíduos, mas em relação ao tamanho inicial da população, a população A cresceu mais do que a B em relação ao seu tamanho inicial, né, o número de indivíduos inicial. A população A cresceu uma população por hora. Já a população B cresceu 0,5 população por hora. Então nós vemos que para saber o crescimento da população é necessário levar em consideração o número inicial de indivíduos para se saber o quanto que aquela população cresceu em um determinado intervalo de tempo. As taxas mostram que a população A cresce em ritmo mais acelerado que a população B. Em A, uma nova população foi acrescentada à antiga a cada hora, ou seja, a população dobrou de tamanho, cresceu 100% a cada hora. Em B, a taxa de crescimento foi metade da ocorrida em A, ou seja, em uma hora a população cresceu 50% em relação à população inicial. Agora nós veremos a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? Os dois tipos, né? Taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O crescimento de uma população é determinado fundamentalmente por dois fenômenos de efeitos opostos. A natalidade, isto é, o número de indivíduos que nascem, e a mortalidade, o número de indivíduos que morrem. Outros fatores que também afetam o tamanho de uma população são a imigração, que é a chegada de novos indivíduos, e a emigração, que é a saída de indivíduos. Então, para uma população crescer ou diminuir, vai depender de alguns fatores, né, de alguns fenômenos. A natalidade, que é o número de indivíduos que nascem, ela contribui para o aumento da população. Já a mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem, contribui para a diminuição da população. A imigração, que são o número de indivíduos que chegam de outros lugares, contribui para o aumento. E a emigração, que é os indivíduos que saem, ela contribui para a diminuição. Então, a natalidade, juntamente com a imigração, contribuem para o aumento da população. Já a mortalidade e a emigração contribuem para a diminuição da população. Na espécie humana, costuma-se expressar a taxa de natalidade como o número de crianças nascidas no período de um ano para cada 1.000 habitantes da população. Analogamente, a taxa de mortalidade é o número de óbitos mortes ocorridos no período de um ano para cada 1.000 habitantes da população.
Aqui nessa figura nós temos uma representação dos 4 fatores que irão interagir para definir se a população irá aumentar ou diminuir, né, que irão definir o crescimento de uma população. A natalidade e a imigração contribuem para o aumento da população, né? Então, se o número de indivíduos que nascem ou que imigram for maior do que os que morrem e os que emigram, aí a população irá crescer. Já a mortalidade e a emigração contribuem para a diminuição da população. Então, se o número de indivíduos que morrem e os que emigram for maior do que os que nascem e imigram, aí a população irá diminuir. Então, esses 4 fatores interagem para determinar se a população irá aumentar ou diminuir. Por que expressar o número de nascimentos para cada 1000 habitantes, isto é, dividido por 1000? Pelo mesmo motivo que dividimos o número por 100 ao expressar porcentagens. Relativizamos os números brutos, ou seja, fazemos com que se tornem comparáveis aos de outras populações. Por exemplo, se ocorreram 2 nascimentos por ano em uma população de 1000 habitantes, a taxa de natalidade é igual a 2 dividido por 1000, ou 0,002. Em outra população de 4000 habitantes, na qual tenham nascido 4 pessoas no mesmo ano, a taxa de natalidade é 4 dividido por 4000, ou 0,001, a metade da primeira população. Então, o fato de dividir o número de nascimentos por 1000 permite relativizar, ou seja, permite que possa ser comparado com outras populações. As taxas de mortalidade também podem ser detalhadas por faixa de idade. Quando se fala em taxa de mortalidade infantil, por exemplo, divide-se o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano por 1000 nascidos vivos no período de 1 ano. Então, para determinar a taxa de natalidade e de mortalidade, divide o número de nascimentos ou de morte por cada 1000 pessoas da população, né? Dessa forma, permite relativizar para que possa ser comparado com outras populações. Aqui nós vemos a fórmula como é que mede a natalidade e a mortalidade. A natalidade é o número de nascimentos por ano dividido por 1000 pessoas. Já a mortalidade é o número de mortes por ano dividido por 1000 pessoas. Agora nós veremos o índice de fertilidade. Uma informação importante sobre certos tipos de população é seu índice de fertilidade, definido como o número médio de descendentes produzidos por uma fêmea durante seu período reprodutivo. No caso da espécie humana, se um país tem índice de fertilidade igual a 2, ou seja, se o número médio de filhos por mulher é 2, então se espera que os filhos de cada geração substituam seus pais. Isso sugere que a população tende a manter seu tamanho estável. Se o índice de fertilidade é superior a 2, há uma tendência ao crescimento da população. Se é inferior a 2,
há uma tendência à diminuição do tamanho da população, o que às vezes é chamado de crescimento negativo. Então, se o índice de fertilidade, que é o número de indivíduos que uma mulher tem na sua vida, for igual a 2, a população tende a permanecer estável. Se for maior que 2, o índice de fertilidade em um país, se for maior que 2, há uma tendência para o aumento da população. E se for menor que 2, há uma tendência para a diminuição do tamanho da população. Em princípio, toda a população tem potencial para crescer. Se a mortalidade fosse zero, uma bactéria, reproduzindo-se a cada 20 minutos, produziria descendência suficiente para cobrir a Terra em apenas 36 horas. Um único paramécio poderia gerar em alguns dias uma massa de indivíduos correspondente a 10.000 vezes a massa planetária. Um único casal de pássaros e seus descendentes, chocando de 5 a 6 ovos por ano, produziria 10 milhões de descendentes em apenas 15 anos. Essa capacidade teórica de crescimento de uma população biológica denomina-se taxa de crescimento intrínseco ou potencial biótico. Então, os seres vivos, eles possuem uma grande capacidade para crescer a sua população, que é denominada taxa de crescimento intrínseco. Se não houvesse mortalidade, o número de indivíduos iria aumentar de forma muito grande, né? Porque a capacidade que os seres vivos têm de se reproduzir é grande. Então, se a mortalidade fosse zero, uma bactéria poderia cobrir o planeta Terra de populações de bactérias em poucas horas, né? Em algumas horas. Porém, não é isso que acontece, né? Existe a mortalidade, e é essa mortalidade que impede que os indivíduos se reproduzam de forma descontrolada, né? Então, a capacidade teórica de crescer é a taxa de crescimento intrínseco, mas ela nunca acontece na realidade, já que existe a mortalidade. Muitos indivíduos que nascem, eles morrem. Aqui nessa figura nós vemos um gráfico que mostra a taxa de crescimento intrínseco para uma população de micro-organismos com índice de mortalidade zero no período considerado, o que duplica a cada hora. Gráficos com curvas semelhantes são esperados para qualquer população biológica. Esse tipo de curva é característico de um crescimento em progressão geométrica, em que, a intervalos iguais de tempo, o número de indivíduos da população dobra. Então, nós vemos aqui um gráfico que representa a curva de crescimento intrínseco, né? A taxa que é determinada pela taxa de crescimento intrínseco, que é uma taxa teórica que representa a capacidade que os seres vivos têm de se reproduzir. Então, se os indivíduos se reproduzissem sem mortalidade, geraria um gráfico dessa forma, né? Que é um crescimento em progressão geométrica, que em determinado intervalo de tempo a população dobra. Então, nesse exemplo aqui, a população ela vai dobrando, né? A cada intervalo de tempo ela vai dobrando, que é uma curva de progressão geométrica, né? Que é a curva de crescimento intrínseco, que é a capacidade teórica que os seres vivos têm de se reproduzir. Em condições naturais, o potencial de crescimento de uma população
é limitado pela disponibilidade de recursos do meio, como alimento, espaço, abrigo e etc., e pela ação de predadores, parasitas e populações competidoras. A ação desses fatores, que em conjunto formam a chamada resistência do meio, é diretamente proporcional à densidade populacional, de forma que as taxas de natalidade e de mortalidade tendem a se equivaler e o número de indivíduos da população tende a permanecer mais ou menos constante ao longo do tempo. Então, embora os seres vivos tenham uma capacidade de crescimento da população, uma capacidade teórica, que é a taxa de crescimento intrínseco, mas em condições naturais existem fatores que limitam o crescimento da população, como por exemplo a disponibilidade de recursos como alimento, espaço e abrigo, e também pela ação de predadores, parasitas e populações competidoras. Esses fatores acabam limitando o crescimento de uma população. Esses fatores são chamados de resistência do meio, né? E é diretamente proporcional à densidade populacional, de forma que em determinado momento a taxa de natalidade e mortalidade ela tende a se equivaler e a população tende a permanecer constante. Então chega um momento que o número de indivíduos que morrem é semelhante ao número de indivíduos que nascem, e nessas condições a população tende a permanecer constante. Ela nem aumenta nem diminui. Se chegar a faltar recursos, pode acontecer da população diminuir. E se os recursos forem abundantes e suficientes, a população pode crescer. O limite máximo de indivíduos de uma população que o ambiente consegue suportar é a capacidade de suporte ou carga biótica máxima do meio. Então, cada ambiente ele tem uma capacidade máxima de indivíduos que ele pode suportar, que é a sua capacidade de suporte ou carga biótica máxima do meio. Em uma representação gráfica, o crescimento de uma população a partir de uns poucos indivíduos descreve uma curva ascendente em forma da letra S, estabilizando-se em determinado ponto, quando é atingida a capacidade de suporte do meio. O aspecto da curva de crescimento populacional resulta da interação entre a taxa de crescimento intrínseco, que é o potencial para crescer, e a resistência do meio, que é o conjunto de fatores ambientais que limitam o crescimento da população. Então, em determinado momento, a curva de crescimento, o gráfico, que representa o crescimento da população, a curva de crescimento é em forma de letra S, ou seja, ela vai crescendo e quando ela atinge a capacidade de suporte, ela se estabiliza, né? Então é uma curva em forma de S, que é a curva de crescimento populacional. Aqui nessa figura nós vemos o gráfico, que representa a curva de crescimento de uma população a partir de um pequeno número de indivíduos. Então nós vemos, olha, que essa curva escura, em preto, representa a curva de crescimento intrínseco, que é a capacidade teórica de aumento de uma população, né? Que é a capacidade teórica se não ocorresse a mortalidade. Só que na realidade não é isso que acontece. Em condições naturais,
o que acontece é essa outra curva vermelha, que é a curva de crescimento, que ela vai crescendo até alcançar a capacidade de suporte, né, que é o tamanho máximo suportado pelo ambiente, o tamanho populacional máximo, que é determinado pela resistência do meio. Aí, quando a curva atinge a capacidade de suporte, que é o tamanho máximo de indivíduos de uma população suportada pelo ambiente, aí ela para de crescer, ela se estabiliza. Então ela começa a diminuir e aumentar, diminuir e aumentar, porque ela atinge a capacidade de suporte, que é a capacidade máxima de tamanho populacional que um ambiente consegue suportar, né? Então a população ela vai crescendo, quando ela atinge a capacidade de suporte, aí a curva ela para de crescer e tende a se estabilizar, né? É a curva de crescimento populacional. Agora nós veremos o experimento de Gauss com tribólio confuso, que foi um experimento feito por um cientista chamado George Gauss com uma espécie de besouro chamada tribólio confuso. Na década de 1930, o cientista russo George F. Gauss, que viveu de 1910 a 1986, realizou uma série de experimentos clássicos sobre crescimento populacional. Em um deles, Gauss colocou o mesmo número de besouros da espécie Tribólio confuso em dois lotes de caixas de cultivo. Em um dos lotes, cada caixa recebeu 16 gramas de farinha para alimentar os besouros. No outro lote, foram colocados 64 gramas de farinha por caixa, 4 vezes mais alimentos que no primeiro lote. As quantidades originais de farinha eram repostas após certos períodos de tempo. Gauss contou periodicamente o número de indivíduos nas caixas ao longo de 150 dias de experimentação. Então, Gauss, nesse experimento, ele colocou besouros em lotes de caixas de cultivo, né? Em um dos lotes ele colocava 16 gramas de farinha em cada caixa, já no outro lote ele colocava 64 gramas de farinha em cada caixa, ou seja, 4 vezes mais quantidade de farinha. E essa farinha era reposta em certos períodos de tempo, e o número de besouros de indivíduos era contado periodicamente ao longo dos 150 dias da experimentação. O tamanho máximo atingido pela população no primeiro lote de caixas foi de 650 besouros, enquanto no segundo lote o número chegou a 1.750 besouros. O experimento de Gauss permitiu uma conclusão simples, mas importante. Cada tipo de ambiente pode suportar uma quantidade máxima de indivíduos. Na experiência, os dois ambientes diferiam apenas na quantidade de alimento disponível, e esse foi o principal fator responsável pela diferença no crescimento das populações, das duas populações de Tribólio confuso. Então, nesse experimento que Gauss realizou, em que a diferença entre um ambiente e outro era a quantidade de alimento, esse fator, a quantidade de alimento, foi o principal responsável pela diferença no crescimento das duas populações de Tribólio confuso, que foi o besouro que ele fez o experimento. Então, nesse experimento ficou demonstrado que cada ambiente
ele tem uma capacidade máxima de indivíduos que ele pode suportar, né? Uma quantidade máxima de indivíduos que ele pode suportar. E nesse exemplo que Gauss fez desse experimento, o principal fator foi a quantidade de alimento disponível. Aqui nessa figura nós vemos o gráfico que representa o crescimento de duas populações do besouro tribólio confuso. Uma criada com 16 gramas de farinha, que é a curva em azul, e outra com 64 gramas de farinha, que é a curva em vermelho. A linha tracejada corresponde à capacidade de suporte do meio, representada nesse experimento pela quantidade de farinha disponível para alimentar os besouros. Ao lado, representação de um adulto de tribólio confuso, que mede cerca de 3,5 centímetros de comprimento. Então aqui nessa figura nós vemos as curvas que representam o crescimento das duas populações de besouros. Em azul, a população que era alimentada com 16 gramas de farinha em intervalos de tempo. Então nós vemos que a população vai crescendo e quando ela atinge a capacidade de suporte, que é representada pela quantidade de farinha disponível para alimentar os besouros, ela para de crescer e se mantém constante, né? Ela para o seu crescimento e mantém constante. Já na linha vermelha, na curva vermelha, que foi a outra população alimentada com 64 gramas de farinha, ela conseguiu crescer mais, né? Já que o fator disponível limitante, que era a quantidade de farinha, era 4 vezes maior. Então, nessa população da curva em vermelho, ocorreu um maior número de indivíduos, né? O maior crescimento. Mas quando atingiu a capacidade de suporte, que era a capacidade máxima daquele ambiente, representada pela quantidade de farinha disponível, ela também parou de crescer e se manteve constante, né? Aqui nós temos a representação do besouro tribólio confuso, que foi a espécie utilizada por Gauss nesse experimento. Então, nesse experimento, Gauss demonstrou que cada ambiente tem uma capacidade máxima de indivíduos que ele consegue suportar. Que nesse caso o fator limitante foi o alimento, né, a quantidade de farinha disponível para alimentar os besouros. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!